Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Os relatos de hoje são sobre tempestade, galpão velho no meio do nada e uma voz que surge na hora exata entre a vida e a morte. Se você gosta de relatos assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria obedecido essa voz na mesma hora ou teria ficado no galpão tentando entender de onde ela vinha? Relato número 1. Meu nome não importa tanto, mas para essa história pode me chamar de Renata. Isso aconteceu comigo quando eu tinha pouco mais de 30 anos, numa fazenda de criação de gado na região de Porto Nacional, no interior de Tocantins. Eu tinha aceitado um serviço temporário para tomar conta da propriedade durante o período de chuva forte. O dono morava na cidade e só aparecia quando a estrada permitia. Durante quase 3 meses era só eu, os animais, a casa simples de madeira e aquele mundo de pasto, barro e céu aberto até onde os olhos alcançavam. De dia dava para enganar a cabeça. Sempre tinha alguma coisa para fazer: conferir cerca, ver coxo, observar bebedouro, tocar a boiada de um canto para o outro. O problema era quando escurecia. Quem nunca ficou sozinho num lugar afastado não entende o peso que o silêncio tem. À noite, qualquer barulho parece maior. O vento soa como um sussurro. O ranger de uma porta parece aviso, e quando o céu fecha, a sensação é de que você ficou pequeno demais no meio de uma coisa enorme. Na tarde em que tudo aconteceu, o tempo amanheceu estranho. O calor estava abafado, mas o ar tinha aquela pressão ruim, como se a natureza estivesse prendendo a respiração antes de explodir. As nuvens vieram se juntando devagar, escuras, grossas, empilhadas, umas sobre as outras. O gado começou a se agitar cedo demais, mugia, andando inquieto, se agrupava sem motivo. Quem vive no campo aprende a respeitar isso, porque bicho sente o que a gente demora a perceber. Eu estava longe da sede quando o vento virou de vez. Em poucos minutos, o dia ficou com cara de fim de tarde, mesmo ainda sendo cedo. Olhei para o horizonte e vi aquele paredão de chuva vindo rápido, engolindo tudo. Resolvi voltar para casa antes que a água caísse. Pesada. O problema é que eu estava no meio do campo aberto. Não tinha árvore boa para abrigo, não tinha barranco, não tinha nada. Quando os primeiros trovões estouraram, senti no meu peito aquele aperto ruim de quem sabe que está no lugar errado na hora errada. Foi então que avistei um paiol antigo, meio afastado da trilha principal. Era um depósito velho que já não servia para quase nada. O antigo proprietário usava o lugar para largar tralha, resto de ferramenta, saco rasgado de ração, madeira úmida. Pensei comigo, melhor esperar a chuva ali do que continuar exposto no meio do pasto. Corri até o paiol, quase escorregando no barro. Entrei lá encharcado. Lá dentro, o ar era pesado, como cheiro de poeira velha, palha úmida e madeira apodrecendo. O teto rangia com a força do vento, e toda vez que um relâmpago cortava o céu, uma luz branca atravessava as frestas das tábuas. Não era um lugar agradável, mas pelo menos eu estava seco. Sentei no monte de sacaria antiga, encostado na parede, e fiquei ouvindo a tempestade crescer do lado de fora. A chuva bateu no telhado de zinco com tanta força que parecia punhado de pedra. O chão vibrava com os trovões. Eu estava cansado. Tinha saído cedo para o serviço. E sem perceber, fui relaxando ali no escuro, embalado por aquele barulho constante. Acho que cochilei por alguns minutos, talvez mais. Então eu ouvi: "Sai daí agora." Eu acordei num pulo, como se alguém estivesse falando dentro do meu ouvido. Abri os olhos confuso, mas o coração disparado. E fiquei olhando em volta. Não tinha ninguém, só escuridão. Chuva, vento e som de telhado estalando. Levantei e chamei: "Tem alguém aí?" Nada. Fiquei parado, tentando entender se tinha sonhado. A voz tinha sido masculina, forte, carregada de urgência. Não era um som qualquer, não parecia trovão, nem madeira rangendo, nem coisa da minha cabeça, parecia alguém desesperado. Passei a mão no rosto, tentei me acalmar e sentei de novo, dizendo a mim mesmo que o cansaço às vezes prega peça.
Só que meu corpo não relaxava mais, eu estava tenso com a sensação estranha de que não devia continuar ali. Foi quando a voz voltou, dessa vez mais alta, mais perto, mais aflita. Levanta e corre, sai daí agora. Eu não pensei, eu não esperei ouvir de novo, simplesmente obedeci. Saí do paiol de uma vez, me jogando na chuva grossa. A água batia no rosto e eu mal deixava enxergar. O barro puxava minhas botas, o vento me empurrava de lado. Mas eu saí correndo do jeito que dava, tropeçando, quase caindo, com aquela frase ainda ecoando dentro da minha cabeça. Quando alcancei a varanda da sede, virei para trás, ofegante, todo molhado, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi nesse exato momento que o céu abriu num clarão branco tão forte que cegou meus olhos por um segundo. Logo depois veio um estrondo, um raio caiu direto em cima do paiol. Não foi perto, não foi ao lado, foi em cima. A estrutura inteira pareceu explodir. Vi fagulhas, pedaços de madeira voando e uma labareda subir, mesmo debaixo da chuva. Fiquei paralisado. Se eu tivesse demorado mais alguns segundos, se eu tivesse ignorado a voz, se eu tivesse resolvido esperar só mais um pouco, eu tinha morrido ali. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, olhando pela janela, com o clarão distante dos últimos relâmpagos, refletindo no que tinha sobrado do paiol. Minha cabeça repetia a mesma pergunta sem parar. Quem me chamou? Não havia outros funcionários na fazenda. O dono estava na cidade, não tinha vizinho perto, não tinha estrada próxima, não tinha ninguém. No dia seguinte, fui até o local quando a chuva deu uma trégua. O que encontrei foi só destruição, madeira carbonizada, telha retorcida, cheiro forte de queimado e lama por toda parte. Fiquei olhando aquilo em silêncio, tentando aceitar que poucas horas antes eu estava ali dentro. Nunca descobri de onde veio aquela voz. Talvez alguém diga que foi instinto. Outros vão dizer que foi coincidência. Tem gente que prefere chamar de tudo, de imaginação, quando não consegue explicar. Eu mesmo já tentei acreditar nisso, mas no fundo, bem no fundo, eu sei que não foi. Alguém me viu em perigo naquele dia. Alguém se importou o suficiente para me arrancar da morte. E desde então, toda vez que o céu escurece e os trovões começam a sacudir o mundo lá fora, eu me lembro daquele grito atravessando a tempestade. E agradeço em silêncio por ainda estar aqui para contar essa história. Relato número 2. Meu nome é Adriano e por quase 7 anos eu trabalhei como caseiro numa fazenda de gado nos arredores de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Era uma propriedade grande, afastada de tudo, com muito pasto, mata fechada em alguns pontos e várias porteiras dividindo os terrenos. O dono morava na cidade e aparecia só de vez em quando. No dia a dia, quem cuidava de tudo era eu. Toda tarde, antes de escurecer, eu fazia a mesma ronda. Verificava a cerca, olhava os animais e fechava as porteiras uma por uma. Sempre na mesma ordem, sempre do mesmo jeito. Foi aí que começou. Toda manhã eu encontrava uma única porteira aberta, sempre a mesma, a do pasto do meio. No começo eu achava que era erro meu. Pensei que eu estivesse esquecendo de trancar. Então passei a prestar mais atenção. Fechava a porteira, passava a corrente, colocava o cadeado e ainda testava 2 vezes antes de ir embora. No outro dia, ela estava aberta de novo. A corrente no chão e o cadeado solto. Como se alguém tivesse aberto tudo com calma durante a madrugada. Aquilo começou a me irritar. Na fazenda não tinha criança, não tinha vizinho entrando, não tinha funcionário extra, não tinha motivo nenhum para alguém mexer só naquela porteira. Mesmo assim, todas as manhãs ela aparecia aberta. Depois de quase 2 semanas, decidi vigiar. Numa sexta-feira, levei uma cadeira e uma lanterna e fiquei escondido perto do pasto, de onde dava para ver a porteira sem ser visto. A noite estava clara por causa da lua. Então, enxergar não era problema. Fiquei ali horas sem acontecer nada. Já devia passar das 2 da manhã quando ouvi o barulho da corrente.
Olhei na direção da porteira e vi um homem se aproximando. Vinha devagar, curvado, usando um chapéu e roupa escura. Não parecia bêbado nem perdido, parecia alguém que conhecia bem aquele lugar. Fiquei esperando ele chegar mais perto para confrontar. O homem parou diante da porteira, mexeu na corrente, abriu o cadeado, empurrou a porteira e ficou parado. Na mesma hora, o gado começou a se levantar. Os bois foram caminhando até a abertura, passaram pela porteira, andaram alguns metros e depois voltaram para dentro do pasto. Como se aquilo fosse uma rotina antiga, como se o homem estivesse apenas fazendo o trabalho dele. Aquilo já era estranho demais, mas piorou. Eu tentei me aproximar sem fazer barulho, só para ver o rosto dele. Quando dei mais um passo, pisei num galho seco. O estalo ecoou na madrugada, e o homem virou na minha direção. E eu vi que aquilo não era um homem vivo. O corpo dele era transparente, não completamente, mas o bastante para eu enxergar o cercado atrás dele. Parecia feito de fumaça, o rosto estava deformado, afundado de um lado, como se tivesse sido esmagado. Os olhos eram fundos demais e parados demais. Ele ficou me encarando e eu congelei. Não consegui correr, não consegui gritar, não consegui nem respirar direito. Então aquela coisa levantou a cabeça devagar e fez um aceno curto para mim, um cumprimento. E desapareceu. Não saiu andando, não correu, nem se escondeu. Sumiu na minha frente. Eu voltei para casa tropeçando nas minhas próprias pernas. Entrei pálido, tremendo, sentindo o coração bater na garganta. Passei o resto da noite acordado, tentando decidir se tinha enlouquecido ou se tinha mesmo acabado de ver um morto abrindo a porteira no meio da madrugada. No dia seguinte, fui falar com um morador antigo da região, um senhor chamado Seu Arlindo. Quando eu descrevi o que tinha visto, ele não pareceu surpreso. Só me perguntou: ele usava chapéu? Eu disse que sim, então ele baixou os olhos e respondeu: você viu o Ezequiel. Segundo Seu Arlindo, muitos anos antes, trabalhava naquela fazenda um peão com esse nome. Era conhecido por cuidar do gado como ninguém. Numa tarde, um menino pequeno entrou no cercado, onde havia um touro solto. Ezequiel correu para salvar a criança. Conseguiu tirar o menino, mas ficou para trás. O touro o atacou, pisoteou ele até a morte. Na hora em que eu vi isso, entendi o rosto deformado que tinha visto. Mas a pior parte veio depois. Seu Arlindo disse que Ezequiel não continuava aparecendo só por apego ao trabalho. Ele continuava ali porque estava guardando a fazenda de alguma coisa. Na época eu quase ri, parecia história de velho querendo aumentar causos do interior. Só que umas 2 madrugadas depois eu parei de rir. Acordei no meio da madrugada com os cachorros latindo de um jeito estranho. Não era latido de onça, nem de estranho chegando. Era um latido de puro medo. Fui até a janela e vi uma coisa parada perto da cerca, ao lado da mata. Era alta demais para ser um animal comum e magra demais para ser gente. Escura, torta, como se os braços fossem compridos demais e o corpo não tivesse uma forma certa. Ela se mexia pouco, mas de um jeito errado, como se estivesse se arrastando em pé. Aquilo estava tentando se aproximar da fazenda, mas não conseguia atravessar a cerca. Foi aí que eu vi Ezequiel outra vez. Ele apareceu do nada, dentro da propriedade, perto da porteira aberta. Ficou imóvel, encarando a criatura. A coisa recuou na mesma hora, devagar, sem virar as costas, como se tivesse medo dele. Depois sumiu na escuridão da mata. Ezequiel continuou ali por alguns segundos, parado vigiando. Em seguida, olhou na direção da casa, como se soubesse que eu estava observando, e desapareceu também. Depois daquela noite, eu nunca mais reclamei da porteira aberta, nunca mais tentei impedir. Toda manhã eu fechava de novo em silêncio, porque entendi que aquilo não era um capricho sobrenatural, era uma proteção. Se aquela porteira abria todas as noites, era porque alguém ainda estava rondando o pasto. Ainda estava trabalhando, ainda estava mantendo alguma coisa do lado de fora. E sinceramente, depois do que eu vi perto da mata, eu prefiro não descobrir o que aconteceria no dia que ele resolvesse parar. Relato 3. Meu nome é Célia e eu herdei uma fazenda antiga perto de Itubiara, em Goiás.
Achei que aquela herança ia mudar a minha vida. Mudou, só que do pior jeito possível. Eu e meu marido nos mudamos para lá no começo de 2022. A propriedade era grande, velha, afastada da cidade, com curral, pasto e uma casa principal que já tinha décadas. No meio do terreno havia um poço de pedra, tampado com tábuas velhas quase podres. No primeiro dia, um funcionário antigo da fazenda chamado Norberto me viu olhando para aquele poço e falou uma frase que ficou presa na minha cabeça: "Não mexe nisso." Perguntei o motivo. Ele só respondeu: "Porque tem coisa ruim aí embaixo." Na hora, achei exagero, crendice, história velha de interior. Na primeira noite eu parei de achar. Acordei por volta das 3 da manhã, com um som estranho, vindo do lado de fora da casa. Fui até a janela da sala e fiquei escutando. O terreiro estava vazio. Não tinha bicho, não tinha vento, não tinha ninguém andando lá fora, mas o som continuava. Vinha do poço, eram vozes. Baixas, fracas, como se várias pessoas estivessem falando juntas no fundo da terra. Voltei para a cama, sem dizer nada ao meu marido. Tentei me convencer de que era impressão, só que na noite seguinte ouvi de novo, e na outra também, sempre no mesmo horário, sempre vindo do poço. Com o passar dos dias, as vozes ficaram mais claras. Primeiro eram murmúrios, depois viraram palavras. Numa madrugada, ouvi claramente: "Ajuda." Outra noite: "Tira a gente daqui." A partir daí, eu parei de dormir direito. Ficava esperando a madrugada chegar, porque no fundo eu sabia que aquelas vozes iam voltar, e voltaram. Até que numa noite ouvi meu nome: Célia. Sentei na cama na mesma hora. Meu sangue gelou, então veio de novo mais forte: "Célia, nos ajuda." A voz era de mulher, não estava na casa, estava lá fora, no poço. No dia seguinte, esperei meu marido sair para ver o gado, peguei uma lanterna e fui até lá sozinha. As tábuas em cima do poço estavam frouxas. Afastei uma delas devagar e apontei a luz para dentro. Não vi o fundo, só a escuridão, pedra úmida. Um buraco profundo demais. Peguei uma pedra do chão e joguei. Ela demorou tanto para cair que meu estômago embrulhou antes do barulho chegar. Quando finalmente bateu lá embaixo, eu ouvi outra coisa em seguida. Um som de movimento, como se alguma coisa tivesse sido acordada. E então, uma voz subiu da escuridão, baixa, clara e sofrida: "Não vai embora." Eu larguei a tábua e corri. Naquela tarde, fui atrás de Norberto e exigi que ele me contasse a verdade. Ele tentou negar, desconversar, mas quando eu falei que as vozes estavam chamando o meu nome, o rosto dele desabou. Ele sentou num toco de madeira e começou a chorar. Disse que muitos anos antes, aquela fazenda pertencia a outra família. Gente simples, um casal e os filhos. Disseram na cidade que eles tinham fugido por causa de dívida, mas era mentira. Eles tinham sido mortos ali. Perguntei onde. Ele abaixou a cabeça e eu já sabia a resposta. Mesmo assim, procurei confirmação na cidade. Falei com um homem antigo da igreja, um senhor que conhecia a história da região. Quando mencionei o nome da fazenda, ele me perguntou os nomes que eu estava ouvindo. Eu disse, ele ficou pálido. Disse que eram os nomes da família desaparecida. Voltei para casa, quase sem conseguir dirigir. Naquela noite, as vozes vieram mais fortes do que nunca. Não pareciam mais sussurros, pareciam desespero. "Célia, estamos aqui. Tira a gente daqui. Faz-lhe pagar." A casa inteira parecia gelada. Meu marido finalmente ouviu também. Não as palavras, mas um som. Um coro baixo, vindo do terreiro, subindo do poço como se o fundo da terra estivesse cheio de gente tentando respirar. No dia seguinte, chamamos a polícia. Vieram sem acreditar muito, achando que fosse denúncia sem sentido. Mas abriram o poço e encontraram ossos, vários, restos de uma família inteira. O que a cidade tinha chamado de desaparecimento era, na verdade, execução. Os corpos estavam ali havia décadas, presos no escuro, esperando alguém ouvir. Depois que retiraram os restos mortais e enterraram tudo direito, as vozes pararam. Nunca mais ouvi nada saindo daquele poço, mas também nunca mais consegui ficar na fazenda. Porque depois que você escuta mortos pedindo ajuda no meio da madrugada, não existe mais paz naquele lugar. Vendemos a propriedade
Poucos meses depois, até hoje acordo assustada quando o silêncio da noite fica fundo demais. Porque uma coisa eu aprendi naquela fazenda. Quando os mortos falam não é pra assustar, é porque alguém fez alguma coisa tão monstruosa que nem enterrando conseguiu calar. E se você assistiu até aqui, se inscreva na nossa comunidade Vexa.